Olá, estamos aqui para crescermos um pouco mais na palavra. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Quem é você? Porque o texto hoje vai nos levar a uma reflexão de quem nós somos a partir do momento do nosso encontro com Jesus. Uma pessoa, quando ela é tocada por Jesus, quando existe nela um toque da presença e do poder de Jesus, ela nunca mais é a mesma. E João vai falar muito bem sobre um personagem que teve a sua vida totalmente transformada, porque ele teve um encontro com Jesus. Não foi só uma transformação física, mas foi uma transformação de identidade, de saber quem ele era agora. E nós vamos ler aqui em João, no capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Nós vamos saltar alguns versículos para a gente ter um tempo maior para falar sobre 3 grandes verdades encontradas nessa passagem bíblica, que diz o seguinte: E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu-lhe: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. No versículo 6, tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez um lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe, preste atenção nesse detalhe aqui, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Aleluia! E aqui pelo versículo 11, no 10, porque lhe perguntaram como se lhe abriram os olhos. E ele respondeu e disse-lhe, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Esse é o nosso Deus. O Deus que opera milagres, o Deus que transforma a vida, o Deus que ressignifica a nossa história. Então nós vemos aqui 3 grandes verdades nesse texto, porque nós vemos aqui que há circunstâncias nas nossas vidas que vêm para que o nome do Senhor seja glorificado. Às vezes você hoje se questiona, Senhor, por quê? Por quê? E eu creio que Deus tem uma resposta para você através desse texto bíblico. Há circunstâncias nas nossas vidas que vêm para que o nome do nosso Deus seja glorificado. E a outra grande verdade que existe aqui é que o tempo, ele é um processo. A história fala aqui, conta aqui, que ele era um cego de nascença. Então foi um processo. Houve dias difíceis de ter que ser totalmente dependente de pessoas para algumas ocasiões em sua vida. E isso gerou sequelas negativas e positivas, porque fortaleceu ali aquele homem também. E a terceira grande verdade, que eu considero a mais importante de todas elas, que é a obediência. A obediência, ela gerou um milagre ali na vida daquele homem. Porque quando Jesus ele se aproxima e diz que Jesus, ele da saliva, ele faz uma lama e ele coloca ali sobre os olhos daquele
cego e ele diz: vai, lava-te. A gente, lendo o texto aqui, a gente vê que há uma disposição em obedecer. A obediência, aquele cego, ele não questionou, ele poderia ali ter reclamado com Jesus pela falta de higiene, vamos colocar assim. Mas não, ele aceitou a proposta ali vinda por Jesus: vai e lava-te. E esse processo de ir é desconfortável até, com lama nos seus olhos, além da cegueira, a lama, mas ele foi. Esse processo de ir, enquanto ele ia, Jesus o curava. Jesus, havia ali um tratamento interno ali no coração daquele homem, e quando ele se movimenta, a cura ela aconteceu no movimento. Quando ele sai dali da presença de Jesus e ele vai aonde o Senhor o ordena, ao tanque de Siloé, e lava-se. Então nós nos prendemos aqui nessa grande verdade, e a gente percebe aqui que a partir do momento em que aquele homem foi, que ele lavou-se, ele tinha uma identidade agora. Ele não era mais um cego. Ele não era mais aquela pessoa que estava ali há tempos padecendo por aquilo, mas ele tem uma identidade agora. Porque quando ele é interrogado, ele diz: foi o Filho, né? Jesus, ele coloca aqui, disseram-lhe onde, e fui, e ele lavei e me vi, disseram-lhe, pois, onde ele está? Me respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus, ao que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Uma outra grande verdade que a gente encontra aqui é que Jesus, ele quebra paradigmas para trazer bênção para as nossas vidas, para gerar milagre nas nossas vidas. As pessoas, elas estavam muito mais preocupadas em seguir uma lei do que viver um milagre. E aquele homem, ele diz: foi ele, esse homem que colocou ali a lama sobre os meus olhos, e ele me curou. Agora eu tenho uma identidade, eu não sou mais cego. Então, quando nós somos tocados por Jesus, quando Jesus nos toca, nós deixamos de ser aquela pessoa que vivia oprimida, que vivia ali numa dependência física e emocional. E aquele homem, ele tem voz agora, ele diz: ele me curou. Aí as pessoas começam a questionar: mas não é esse o cego de nascença? E ele diz: sim, era eu. Então a gente vê aqui grandes verdades nesse texto bíblico. Por isso que eu comecei com uma pergunta: quem você é? Porque a partir do momento em que nós temos um encontro real e absoluto com Jesus, nós não permanecemos mais a mesma pessoa. Há uma mudança no físico, há uma mudança no espírito, há uma mudança no emocional. Aquele homem, ele tinha uma voz agora, ele poderia dizer que Jesus o curou, que Jesus o libertou, que Jesus ressignificou a sua história. E é esse Jesus que está pronto para ressignificar a sua história. Talvez você esteja aí há muito tempo, vivendo uma cegueira, se tornando dependente de pessoas, com suas emoções machucadas. E a palavra para a sua vida é: Jesus, entregue-se, deixa o Senhor conduzir a sua vida, ouça os comandos, vai lá ao tanque de Siloé, que representa ali o recomeço da sua história. Jesus é essa fonte, que a partir do momento em que você decide obedecer ao Senhor, obedecer o comando da sua voz, você irá experimentar milagres.
irá experimentar uma nova vida. Se posicione, se movimente. A fé, a cura daquele homem aconteceu no movimento. Enquanto você se sentir paralisado, se sentir parado aí, você vai permanecer nesse estado, mas a partir do momento em que você se movimentar por aquilo que a palavra te instrui a viver, você terá a vida de milagres, e você terá voz, e você terá uma identidade em Cristo Jesus. Eu quero orar com você. Querido Deus e Pai, Senhor, no nome de Jesus, vai de encontro, Senhor, a essa pessoa hoje. Essa pessoa que talvez esteja aí há tanto tempo paralisada, há tanto tempo bloqueada, tanto tempo por causa de uma palavra que foi liberada sobre a sua vida. Uma palavra que a bloqueou, que feriu, que a impediu de prosseguir, mas hoje, sobre esta palavra que foi liberada a esse cego, vai e lava-te. Que essa pessoa, Deus, receba essa palavra de autoridade e que ela se movimente, que ela saia desse lugar, ó Deus, e que ela vá ao encontro daquilo que é a promessa do Senhor para as nossas vidas, uma vida ressignificada em Cristo Jesus. Eu abençoo, Pai, a vida dessa pessoa na autoridade que há sobre o Teu nome. E eu declaro sobre a vida dela uma nova história. Que hoje o seu dia seja um dia de bênçãos, seja um dia de vitórias. Quem é você? Quem é você em Cristo Jesus? O Senhor é contigo.